Paz do Senhor a todos, amém? Mais forte agora. Abra a tua Bíblia em Gênesis 45, 9. Gênesis 45, versículo 9. Gênesis 45, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. Diz o seguinte: apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, diz a palavra. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de te adorar, Senhor, nesta casa de oração. Muito obrigado, Jesus. Aceita os nossos louvores. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todo ser humano, ou seja, tudo que tem vida, cresce. É natural. Eu sempre uso uma expressão que você não precisa chegar para o teu filhinho de 2 aninhos e bater na cabecinha dele e ficar falando, profetizando: cresce meu filho, cresce. Ele é um organismo vivo, se ele se alimentar bem, ele vai crescer. Quando Deus criou o homem, Ele pensou nisso também. E Ele usou a palavra crescei-vos e multiplicai em todas as áreas. Deus queria um crescimento nosso, ou seja, era para nós nos desenvolvermos. E nós temos essa necessidade de avançar, de conquistar. E Deus deu temperamentos diferentes. Tem uns que avançam mais, tem outros que avançam, quase não avançam, fica meio parado, mas cada um é de uma forma. Nem todo mundo Deus chamou para ser um líder, para ser um Sansão, para ser um Pedro, para ser um Paulo na vida. Cada um tem o seu espaço. Para cada um Deus tem um chamado. E a gente fica olhando a vida de algumas pessoas e vê que como que tem uns que se destacam de uma maneira extraordinária. Lógico, o maior foi Cristo, mas muitos se destacaram. Inclusive no colegiado apostólico, Paulo, que nem apóstolo foi, nunca andou com Jesus. Talvez Paulo só viu Jesus no caminho de Damasco, nunca encontrou com Jesus. E assim mesmo, depois de Jesus, o mais forte é Ele. Como tem pessoas que têm esses temperamentos, que eles crescem, às vezes a gente nem entende. Embasado nisso, eu estava lendo esse texto sobre José. Vocês conhecem muito José do Egito, é muito falado. E eu vi esse homem, a trajetória desse homem, eu achei bem incrível. Quando eu me deparei nesse versículo, somente esse versículo, quando ele diz o seguinte para os seus irmãos: quando ele se depara com os irmãos, houve fome na terra, a família de José, sem saber, foi comprar comida, você sabe da história, e de repente eles depararam com José. Jacó não foi, mas ele deparou com a família dele, o José. E aí, depois daquela reunião maravilhosa, onde rolou o perdão, José citou esta palavra: olha, vá, diga para o meu pai, que Deus tem me posto, me colocado, Deus tem me colocado por Senhor do Egito e por pai do faraó. Olha, então nós vemos esse José como ele cresceu, o que fizeram com ele, os momentos de dificuldades que ele passou, e agora ele estava lá no final dizendo: eu cheguei, eu consegui, eu passei por tantas dificuldades, mas eu consegui. Eu vejo que ele saiu lá daquele poço onde jogaram, venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Para Cristo deu mais um pouquinho, deu 30, mas o José foi vendido por 20 moedas de prata, e ele foi como escravo. Então, queridos, eu vejo a questão do José, um homem vencedor. E quando ele diz o seguinte: Deus me colocou, Deus me pôs, Deus tem posto,
Ele diz: olha onde Deus nos coloca, olha aquele que é o melhor para fazer conexões, é Ele que nos põe no lugar certo, no momento certo, é Ele que faz. Tudo na vida do José contribuiu para o crescimento dele, tudo contribuiu, inclusive o jogar naquele poço, naquela cisterna. Passou pela prisão, não devia nada, mas ele passou por aquela prisão. Aconteceu tantas coisas, e no final ele diz: mas Deus me colocou. Eu vejo a trajetória de Deus, como que Deus nos leva e Deus nos carregando para nos colocar numa posição de destaque. As coisas não são fáceis, não foi fácil para o José, não foi fácil. Houve inveja, houve problema sério, mas ele sabia que ele estava sendo guiado por Deus, e nem sempre é do jeito que nós queremos, nem sempre é. José e todos os homens da Bíblia, eu vejo José saindo lá do poço para ser o senhor do Egito, pai do faraó. Eu vejo Davi saindo do curral das ovelhas para sentar no trono de Israel. Davi foi perseguido, Davi teve que lutar muito, ele nunca recuou e ele sempre creu no seu Deus. Ele começou matando urso, leão, depois ele matou o Golias só com uma funda e uma pedra, mas daqui a pouco ele cortou a cabeça de Golias e ele precisou de uma espada. Cortou a cabeça do Golias na espada, não tinha problema usar a espada. E quando ele fugiu, quando Davi saiu, ele pegou a espada de Golias e ele carregou com ele. Passou pela caverna de Adulão. Ali ele foi treinado, ele treinou 400 soldados, eram homens desanimados, ele animou aquele povo e foi o seu exército. Eu vejo homens destemidos, homens que não vê problema. Esses dias eu estive conversando com pessoas que só veem problemas. Eu vou parar porque olha, eu não vou avançar porque tem esse problema, aconteceu isso, não vai dar certo, não vai dar certo. Esse tipo de pessoa Deus descarta. Deus quer pessoas que falam: vai dar certo sim, vai dar certo porque o Senhor é conosco, e se Deus está conosco, nós não temos como perder. Não tem essa de não dar certo. Então nós temos que encarar e ir à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então eu vejo o José dizendo: Deus tem me posto no momento. Deus permitiu e colocou, tudo contribuiu na prisão, sim, tudo Deus permitiu. Então tem o dedo de Deus, tem, porque tem a permissão dele. Se Deus não quisesse, não tinha acontecido, mas Ele deixa essas coisas acontecer para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tudo que se torna, mas o problema do José é que tudo que se torna familiar, a gente despreza. Os irmãos de José não viu nenhuma beleza. Tudo que aquilo que nós acostumamos, é rotineiro da nossa casa, despreza. Talvez você tenha um marido ou uma pessoa que é honrada, uma pessoa, um filho que pode crescer, tem um potencial, mas é meu filho. Parece que o outro é maior. Nós temos essa tendência de familiarizar com algumas coisas, como aconteceu na família do José. José era extraordinário, mas os irmãos dele não entendiam isso. Lá vem o sonhador mor, era um simples sonhador. Seria bom se a gente olhasse melhor para as pessoas que estão à nossa volta e começarmos a elogiar e falar assim: olha, você é o cara, você vai crescer, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. A mãe falar para o filho: você é grande. O que as mães falam para os filhos hoje em dia: você é burro, você não vai dar nada. Tem pai que fala: moleque, você vai ser o trombadinha, e vai ser mesmo. Você profetizou, você vai dizer, ele vai ser grande. Acha valores dentro da tua casa, na casa do José. Ninguém olhou para o José só porque ele era o caçula, ele era o mais novinho. Desprezaram o José. Mas nós temos que aprender a verbalizar e valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Amém, irmãos? Profeta não tem honra em sua casa, já diz o Senhor. O profeta não tem honra. Todo mundo vale, né? Todo mundo, mas na sua casa não tem. Às vezes as pessoas não elogiam, as pessoas não falam nada. José queria estar perto dos irmãos, mas ele não tinha chance. Ele tentou conversar,
Quando ele tinha um sonho, ele inocentemente, ele chegava e dizia: eu tive um sonho. Ele queria bater um papo, ele queria trocar ideia, por que não? Os irmãos do José não podiam crescer com ele? Lógico que poderia. Não poderia ser amigos? Poderia. Ele queria papo, ele era um menino bom, um garoto bom, mas ignoraram. O que deixaram os irmãos do José irados? Se ele era um simples garoto, se ele era simplesmente o caçulinha da família, mas é porque o inimigo não gosta de alguém que tem sonhos. José tinha um sonho, ninguém aceita sonhos. Se você for ficar perto de pessoas e começar a contar os teus sonhos, o que você pensa, eles vão rir e vão falar: mas o que é isso? Como você vai conseguir isso? Às vezes nem compensa nós contarmos os nossos sonhos, porque as pessoas não acreditam em você. Ainda mais se você for de perto, for amigo, quem é você? Ele simplesmente tinha sonho. E o inimigo das nossas almas não quer que a gente sonhe. Deixou de sonhar, deixou de viver. Principalmente nós cristãos. É pela fé que nós sonhamos, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Ouse sonhar. Eu sei que você vai encontrar inimigos, sim. Os irmãos de José estavam indignados por conta do futuro. Eu falei: esse moleque vai dar trabalho, vamos dar um jeito. E a inveja bateu forte. E a inveja foi maior ainda. A Bíblia diz que José gostava mais dele. Jacó já gostava mais de José. E Jacó, no aniversário do menino, deu uma túnica de 7 cores, de várias cores, uma túnica bonita. E aí que eles odiaram mais José. Falou: o pai, olha o presente que deu para ele. Essa túnica significa honra. Essa túnica significa uma glória maior que nós não temos. E eles, indignados, odiaram mais José. O coração daqueles irmãos estavam cheios de ódio. O coração daqueles irmãos não tinha sonho, nada disso. Estavam enfurecidos. Não tinha nada. Eles não compreenderam o propósito divino que Deus tinha na vida de José. Queridos, eu creio que pode ter no nosso meio alguns Josés que têm sonhos, que têm potencial, mas não avança. Mas eu creio que Deus é poderoso para fazer o que fez com José. Deus é poderoso para elevar essa pessoa na posição que Ele quer. Amém, irmãos? Nós podemos ser um José, sim. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu coloquei assim, ó: olha onde eu estou. Em outra palavra falou José. Eu vi várias traduções desse versículo que nós lemos. A posição que olha onde Deus me colocou. Olha, não foi ele atribuiu tudo a Deus. Olha onde Deus me pôs. Olha onde eu estou. Quem pôs? É Deus. A Bíblia diz que se você conhecer Deus nos seus caminhos, ou seja, se você conhecer Deus nas suas veredas, Ele endireitará o seu caminho sempre. O problema no nosso sucesso, a gente não atribui a Deus. Os nossos fracassos, nós culpamos a Deus. Por que Deus que o Senhor não abençoa? Mas na hora do sucesso, ninguém lembra de Deus. E José não. José estava alegre dizendo: conta para o meu pai, conta para o velho, que eu estou vivo, aonde Deus me pôs. Eu gostei muito dessa palavra, que ele diz que eu sou o pai do faraó, sou o pai do chefe, eu sou o pai. Ele era um provedor, ele tinha coisas, ele tinha mantimento. Deus quer nos usar para um determinado tempo, em algum lugar. Você não nasceu por nascer. Até uma rosa, uma planta no jardim tem seu significado, tem a sua posição. Deus quer te usar de alguma forma. Tem pessoas que pensam que é só nascer, envelhecer e morrer. Aquele ditado popular, né, que você nasce, como que planta uma árvore, escreve um livro, casa e depois morre. Eu não sei se a ordem está certa, mas a vida não é isso. A vida é dinâmica e Deus quer te usar. Abre o teu coração e diz: Senhor, o que eu tenho, Senhor? E quanto mais o pessoal te odiar, a não ser que você seja uma pessoa arrogante, prepotente, tudo bem, mas você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de sucesso e incomoda as outras pessoas.
Pessoas visionárias incomodam outras pessoas. Pessoas sonhadoras incomodam a outras pessoas, mas alegra o coração de Deus se você estiver no centro da vontade de Deus. Então esses homens fizeram esse tipo de coisa, judiaram do querido José. Como era a mente dos irmãos do José? Como era? O destino, o que eles pensavam? Na verdade ele queria enxergar alguma coisa. O nosso destino, o nosso futuro é invisível. Você consegue, tem certeza, tem convicção qual vai ser o seu destino? É invisível. José foi conduzido pelo Senhor nas prisões da vida, nas injustiças da vida. Ele foi conduzido para o Senhor, mas em todo lugar que ele ia, ele era diferenciado. Não importa o lugar que vão te colocar, mas se no lugar que te colocar, você for bom, você vai ser elevado. Olha, eu estou trabalhando, eu estou varrendo rua. Não tem problema. Ai, que vergonha do quê? Vai varrer rua. Qual é o problema? É dignidade. E se você for o melhor varredor de rua, você vai sendo promovido. Daqui a pouco você é o prefeito da cidade, é o governo do estado. Qual é o problema? Eu estou catando latinha no lixo, não tem problema. Coloca Deus na frente e seja o melhor catador de latinha na rua. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja o melhor. Porque tem gente que quebra galho em tudo. Você sabe o picareta? Picareta é aquele que você chega para ele e fala assim: o que é que você faz? Qual é a tua profissão? Ah, de tudo eu faço um pouco. Misericórdia. Vai para lá. Aquele que de tudo eu faço um pouco. Eu de tudo eu faço um pouco. Eu também, mas eu não sou para mim mesmo, né? Se precisar, né? Você sabe, né? Arrumar uma lâmpada, torneira, eu faço tudo. Mas não conta comigo não. É um picareta, não sabe de nada. Falei, eu sou especialista nisso. Eu faço isso e Deus vai te fazer crescer. Está entendendo isso, irmãos? Eu sou crente, mas eu sou um crente de verdade. Eu não sou de mentirinha. Eu não sou uma farsa. Eu sou um cristão, mas autêntico. Eu sou. Deus gosta de pessoas assim, irmãos. Daqui a pouco você vai falar: Deus me colocou em tal lugar. E vai te colocar mesmo. Mas tem que ser diferente. Amém? Tem que ser luz, tem que ser exemplo. Isso é maravilhoso andar com Deus. Porque o futuro é incerto. Ninguém sabe o que será amanhã. Eu sempre costumo falar que para esses garotos aí que às vezes chega reclamando da vida, imagina um rei. Esse rei velhão aí, muito rico, o cara está com 85, 90 anos. Ele daria tudo se ele tivesse como comprar e voltar na idade que você tem. Sabia disso? Daria até a fortuna dele toda, para ele ser quem você é. Você tem uma vida para ser vivida. A vida dele já acabou. Não importa se tem dinheiro ou não. O importante não é o dinheiro. O importante é viver a vida. Viver a vida é uma coisa, e ter posses é uma outra coisa. O importante é viver a vida. O detalhe: viver a vida com Cristo. Quem não tem Cristo não vive. Quem não tem Cristo vegeta, não vive. Mas José, ele passou por muitos problemas e venceu, porque ele tinha Cristo, que era a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veio algo na minha mente, veio algumas palavras. Qual é o propósito da vida? Por que José cresceu tanto? Por que Davi cresceu e foi? Deus viu nele que ele era um resolvedor de problema. Repita comigo: resolver problemas. Você nasceu para resolver problemas. Você nasceu para resolver problemas. Essa é a coisa. Resolver problema. É muito importante você saber disso. Resolver problema. O problema que você soluciona é o seu legado. Tem tantos benefícios quando você resolve o problema. Tem gente que tem um problema, ela empaca. O José, ele resolvia problema, ele ia para cima, ele partia para cima. Era preso ali na cadeia, ele resolvia problema dos presidiários, pegava amizade, saiu da cadeia. Onde ele estava, ele resolvia problema, ele solucionava. Ele resolveu o problema da fome. O faraó ficou encantado. Meu Deus, que homem inteligente é esse? Fica você como líder. E ele plantou e saciou a fome de todos.
ele resolveu um problema, ele tinha uma solução, ele tinha moral. Às vezes a gente quer entrar em alguns lugares, quer que aconteça algumas coisas, mas nós perdemos a moral, perdemos a presença de Cristo. Nós não somos classificados para ocupar lugar de destaque. Deus não pode nos usar no seu jardim, porque sempre a gente anda mais ou menos. José, ele resolvia problema. O problema ao seu redor são chaves de ouro para o favor de Deus. O problema que está ao seu redor é uma chave de ouro para resolver o seu problema. É uma chave de ouro que resolve. É uma chave de ouro que nos aproxima do favor de Deus. Resolver o problema, você se aproxima do favor de Deus. Josué era um resolvedor de problema. Ele não era igual aos irmãos dele, que eram pessoas problemáticas, invejosas. Essas pessoas não têm nada com Deus. Então nós vemos que resolver problema pode ser o começo de coisas maravilhosas. Aprende a resolver os problemas. Começa lá pela tua casa. Começa pelas brigas na família. Vamos sentar e vamos pôr tudo em ordem. Começa a resolver os problemas dos relacionamentos dentro de casa. Começa a resolver os problemas daquela goteira que está pingando. Resolve o problema da falta de oração. Resolve o problema da busca com Deus. Começa a resolver problemas. Se você começar a resolver problemas, você vai crescer diante de Deus e diante dos homens. E a gente não tem nada para fazer. Tem um bom serviço, tem um salarinho, vou me aposentar com tantos anos, acabou. Não, queridos, tem muito mais. Tem muito mais. Invista em pessoas, invista em relacionamentos. O problema pode ser dobradiças que move portas, conexões. O problema pode ser pepitas de ouro. O problema pode ser início de novas frases, ou melhor, de novas fases. O problema pode ser início de algumas fases. Você já pensou se um amigo teu tiver um problema sério? Você vai e resolve um problema para ele, orienta, direciona, ele diz: obrigado, resolveu o meu problema. Você ganhou um amigo, fez conexões, alegra a Deus, alegra o teu amigo. A gente precisa estar ligado nisso. José era um tipo deste homem e os irmãos não aceitavam isso. José era resolvido, José falava, José no início ia lá ver se os irmãos estavam trabalhando ou não. José era o cara. Quando você resolver um problema, isso gera recompensa. Quando você resolve um problema para alguém, você vai ganhar uma gratificação. Se não ganhar nada, ganha um amigo, mas você está resolvendo problemas. São pessoas que crescem, são pessoas diferenciadas, são pessoas que Deus quer usar, pessoas que se preocupam com pessoas. E tais pessoas não têm inveja, não precisa ser como os irmãos. Está com inveja, não precisa ter inveja. Deixa o teu irmão crescer e você só faça a tua parte. Se cada um fizesse a sua parte, estava tudo resolvido. Então, resolver problema é o nosso legado. Você é aguardado para resolver problemas. Tem alguém aguardando para que você resolva algum problema. E é assim que funciona em todos os lugares. Tem pessoas que têm má vontade para resolver, né? Principalmente pessoas que trabalham em repartições públicas, né? Tem lá o negócio, você chega lá, só carimbar, volta amanhã, volta depois da manhã. Só carimbar e assinar. Que isso? Seja bom, resolve o problema dos outros, agiliza. Deus gosta desse negócio. Hoje pode ser o começo da sua grandeza, se você a partir de hoje começar a resolver problemas. Davi resolveu problemas, e resolvia sempre. José acabou com a fome, resolveu o problema, e ele foi enaltecido por isso. É lógico que José fez algo grande, mas começa com pequenas coisas. Não precisa resolver o problema do mundo, mas resolve o problema das pessoas que estão à sua volta, com o teu próximo, o mundo que você vive. Resolve o problema do mundo que você está inserido. Hoje pode ser um começo, como foi
com a vida de José, que sempre ele resolveu. Neemias resolveu um problema incrível. Neemias, havia um lugar, os muros de Jerusalém estavam destruídos. O que ele fez? Ele até chorou, porque o povo estava com problema, mas ninguém resolvia. Neemias foi lá, orou, pediu a Deus, foi até lá. Em 52 dias ele resolveu um problema que ninguém resolvia. Olha como que as pessoas não resolvem problema nenhum. Em 52 dias diz a Bíblia que Neemias consertou os muros que estavam fendidos de Jerusalém. 52 dias, resolveu o problema. É um grande homem de Deus, é um grande administrador de Deus. Não era pastor Neemias. Neemias não era sacerdote. Tanto é que depois ele chamou Esdras, e Esdras foi ensinar a lei de Deus para o povo, porque os muros foram consertados, mas e a lei de Deus? Aí chamou um homem perito, que era Esdras, um sacerdote, para ensinar. Então ensina na tua área, faça o que tem que fazer na tua área espiritual, ou na área como o muro reparado. Faça alguma coisa, ajuda pessoas, resolva problemas. Um problema resolvido, os muros de Jerusalém foram restaurados. Segundo problema resolvido, eles passaram a entender quem era o Deus de Israel, que eles não sabiam mais. Entraram ali por conta daqueles muros fendidos, tantas pessoas de outras línguas, que serviam outros deuses, e bagunçou a parte religiosa, bagunçou a fé do povo. Chegou Esdras e conceitou completo. Neemias e Esdras fez um grande trabalho. São pessoas que resolvem problemas. Ninguém pediu para Neemias ir. Inclusive ele tinha um grande emprego, copeiro-mor. Meu Deus, ser um copeiro naquela época, qual era a função do copeiro-mor? Ele experimentava o vinho que o rei ia beber. Porque normalmente era praticidade isso aí, era comum as pessoas envenenar o rei. O rei ia beber o vinho, tinha veneno, o rei morria. Então o perito, além de degustar e ver se o vinho era bom, tinha esse aspecto que ele tomava primeiro. Se tiver envenenado, ele morre. Então tinha que ser de extrema confiança, porque um copeiro desse podia colocar um veneno para matar o rei. Então você percebe. E ele deixou aquele emprego dele, ele deixou e foi embora, pediu licença e foi embora, porque tinha um coração que se preocupava com as pessoas que estavam sofrendo, preocupava com as coisas de Deus. Preocupar com pessoas é preocupar com o próprio Deus, porque Deus está ligado a isso. Então eu vejo esse José, uma pessoa diferenciadíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Anuncia ao meu pai, disse ele, anuncia ao meu pai onde eu estou. Em tudo que ele tocava, que ele fazia, tinha a mão de Deus. Em tudo mesmo. Ele passou pelo processo dos sonhos, perseguição, prisão, agora governador. Tudo que Deus criou foi para resolver problemas. A pessoa não está enxergando direito, Deus levantou alguém que criou o óculos, as lentes de grau, não é? Tem a chuva, o que fazer com a chuva? Não dá para parar, arrumou o guarda-chuva. Então tudo que Deus criou foi para resolver problemas. E aí no mundão tem homens sem Deus, homens como esses, que os irmãos de José, que só sabiam criticar, que só sabia ter ódio. O negócio era ódio, mas José não teve nenhum ódio no coração dele. Eles chegaram até lá, até José, e José tinha a chance de dizer, é o dia da vingança. Ele viu que eram os irmãos dele. Ele vingou alguma coisa? De forma alguma. Ele não vingou, pelo contrário, ele chorou, ele abraçou, ele amou, ele falou com o rei e disse: nós vamos colocar vocês numa terra, terra de Gósen, é uma terra separada. Quando as pragas vieram sobre o Egito, sobre a cidade de Gósen, aquele território, as pragas não atingiram, as águas viraram sangue, mas nas terras de Gósen, onde estava o povo de Deus, não virou sangue. É um Deus protetor, é um Deus de José, que
protegeu aquele povo morando naquela terra. E o povo de Deus cresceu naquela terra. O povo de Deus viveu abençoado naquela terra. Então, o que eu vejo? Alguns princípios. O que eu vejo? Qualquer um de nós tem condições para crescer. Qualquer um de nós podemos atingir lugares altos. E Deus quer isso para nós. Mas, em primeiro lugar, eu preciso ter sonhos, irmãos. Às vezes eu pergunto para as pessoas que eu estou conversando, aconselhando: qual é o teu sonho? Ah, pastor, não tenho sonho nenhum. Então morreu. Qual é o teu sonho? Você tem desejo de alguma coisa? Ah, pastor, não tem mais. As pessoas estão mortas. José era um sonhador, até dormindo de noite. Você sabia o que você sonha? Muitos sonhos têm um significado, sim. É de acordo com a ânsia que está na tua alma. Aquilo que está na tua alma à noite, quando o corpo, quando você relaxa o corpo, a tua alma, o teu espírito projeta essas imagens, tem a ver com você. E Deus também pode fazer. Hoje, ainda ministrando a aula de batismo, nós falamos sobre saber a vontade de Deus. Não são todos os sonhos que, eu sonhei e tudo Deus falou. Não. Nem todos os sonhos são verdadeiros, mas tem sonhos que você sabe, como José sabia e contou: eu tive um sonho diferente. Eu tive um sonho. Eu via vocês se curvando. Na verdade, ele disse, e a Bíblia diz que o pai dele não falava nada. O pai dele, Jacó, guardava aquilo no coração. Às vezes é bom a gente não falar. Guarda no coração, porque você não sabe o que Deus está fazendo com aquela pessoa que está do teu lado. Não fala nada, não critica, guarda no coração, porque com certeza Deus vai fazer. Se a pessoa for de Deus, vai fazer, e aí você vai ficar envergonhado. Então não tem o porquê. Então o que nós devemos fazer é ter essas características do José: ter o sonho, ter o amor, ter a perseverança e não perder a fé. Alguns, ao longo da caminhada cristã, eles perderam a fé, eles perderam a direção. Aconteça o que acontecer, sem Deus nós não seremos nada. Não houve uma murmuração, não houve uma reclamação, não houve. E mesmo assim, ele soube acolher aquelas pessoas que o desprezou, que desprezaram ele. Ele soube acolher, ele soube acatar, ele trocou as vestes, ele tratou com carinho, ele abraçou, ele chorou. Olha como ele era humano, O coração dele não havia nenhuma mágoa, não precisou fazer nenhuma cura interior, não precisou ir no psicólogo, não, porque o que ele devia ter de trauma, brincadeira, hein? Eu vou pegar e eu vou matar. Não precisou fazer terapia, não precisou, porque o próprio Deus já aliviava as suas dores e as suas tensões. A gente tem condições sim, irmãos, de vencer os nossos traumas, os nossos dramas, como venceu José, se nós estivermos com o Senhor ao nosso lado. Tem condições de resolver os nossos traumas. E Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Deus deixou correr livremente. O próprio Deus não falou nada em relação aos irmãos, não fulminou os irmãos de José, não criticou os irmãos do José. Esse tipo de comportamento tem no nosso meio. Tem pessoas no nosso meio como os irmãos de José? Lógico que tem. São críticos, são invejosos, só sabe criticar. E só critica quem não faz nada. E esse que não faz nada, esse critica. Vê defeito em tudo. Era assim que acontecia com os irmãos de José. E José não ligou para isso. Resoluto, ele caminhou e chegou no final e disse: Deus me pôs aqui. Ele tem uma tradução que fala assim: onde Deus tem me posto. Deus pode tirar ele daqui, pôr ali, tirar daqui, pôr ali, tirar dali. Ele pode, ele faz. E esteja disponível para quando Deus quiser te remover, mudar de posição, tirar de lugar. Fala: Deus, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Às vezes a gente está tão seguro num lugar, numa coisa, que diz: aqui eu vou morrer aqui. Não tem isso. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então deixa Deus te levar, deixa Deus conduzir a tua vida. Não há ninguém perdido, não há problema se alguém não gosta de você, se alguém tentou te desanimar.
você fica, dá uma de surdo. Você já pensou quando José ouviu falar, mas esse menino é pretensioso, esse menino é pretensioso. Eliabe falou de Davi, quando Davi foi levar marmita para eles, olha, lá vem esse presunçoso aí. E Davi resolveu perguntar quanto que ele ganhava para matar o leão. O que ganha? O que ganha? Ó, isenção de impostos e casa com a filha do rei. Aí que Davi ficou, aí que Davi gostou. E não tem problema ter recompensa não, irmãos. Qual é o problema? O que eu ganho se eu matar esse Golias? O que eu ganho? Isenção de impostos e casa com a filha do rei. Pode deixar comigo que eu vou matar. E matou. Isso é coisa do ser humano. Ele desejou, ele perguntou, o que eu ganho? Qual o problema? Aconteceu. E não teve problema nenhum. Então deixa Deus trabalhar. Vamos tirar da nossa mente qualquer coisa de críticas, de falar de alguém, principalmente de pessoas de Deus. Deixa Deus trabalhar e vai para frente, vai para cima, que Deus tem coisas boas para você. Amém, querido? Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas boas para você. E se você quiser resolver problema como grandes homens de Deus resolveram, você vai longe. Você precisa ser um resolvedor de problema. Amém, irmãos? Porque é assim que muda as coisas. Resolver problemas. José fez isso. Davi fez isso. Neemias fez isso. E tantos outros. Eram resolvedor de problemas. Eu vim só para assistir culto. Que pena, né? Que pena. Pelo menos precisava participar do culto e sair daqui com bagagem e dizer, eu vou fazer alguma coisa diferente. Resolve o problema. Resolve o problema. E você sabe o que Deus está falando com você nessa noite. Coloque-se de pé. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, José disse, tinha certeza que o Senhor o colocou num determinado lugar. O Senhor colocou num lugar, Pai, maravilhoso. Mas também é verdade que tudo contribuiu para que ele chegasse lá. Até mesmo a traição dos próprios irmãos, que queria na verdade era matá-lo. Como que as pessoas odeiam um sonhador? Como que as pessoas, Pai, mesmo sendo da família, Pai, pode acontecer isso? Mas ele não se abalou, não se intimidou, porque o Senhor estava na vida dele. Senhor, sê conosco, Pai. Não deixa nós desanimarmos, entrarmos em depressão, tristezas, angústias, por conta de pessoas que colocaram obstáculos no nosso caminho. Por pessoas, meu Pai, que nos entristeceram, nos traíram, magoaram. Ó Deus, que haja o perdão. Receba, querida, a bênção, a vitória, no nome de Jesus Cristo.